Fala, Taubaté, boa noite. Hoje nós vamos falar de Deus rápido, mas com uma palavra precisa, aonde Deus vai falar através da carta de São Paulo aos Romanos, aonde a palavra diz assim: para a glória e honra do Senhor. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado, como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. A paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Essas são as palavras do Senhor para essa noite. A palavra hoje diz aos profetas, para todos nós que cremos na palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida eterna. O salário do pecado é a morte. Uma vez morto no pecado, agora podemos experimentar o quê? A vida eterna. O perdão completo e vitorioso por meio de quem? De Jesus Cristo. Agora somos libertados do pecado e se tornamos agora servo de Deus. Que benefício hoje nos colhe ou nos leva para algo grandioso, que é a santidade, que é o resumo da vida eterna. Então Romanos 6, 20, 22, ele nos relata isso hoje, até o capítulo versículo 23, aonde ele diz: com efeito, a paga do pecado é a morte. É onde nós morremos e renascemos para uma vida nova em Cristo Jesus. Jesus tem o poder de curar, de libertar, de restaurar, de transformar. Ao longo do Novo Testamento, encontramos diversos relatos que demonstram autoridade, a sua autoridade sobre enfermidades, sobre doenças, enfermidades físicas, psicológicas, doenças mentais, opressão espiritual. E os versículos, ele nos só agrega a encorajar em acreditar que Jesus, ele pode fazer nova todas as coisas. Ele confirma a cada relato bíblico, a cada versículo, a verdade. E nos inspira a confiar no poder que ele tem sobre todas as coisas, no céu e na terra. Para trazer o quê? A cura e a libertação às nossas vidas. Quando a gente fala de cura e libertação, nós colocamos a nossa vida em primeira instância. O que temos feito de errado? O que temos feito para não chegar próximo de Deus? Então nós temos que olhar para dentro do nosso coração e ver se realmente estamos no caminho certo, ou se estamos fazendo algo certo ou errado, para que nós possamos ter essa vida em Cristo Jesus.
Mateus 4, 23, a palavra diz assim que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstia daquele povo. E nesse versículo, nós vemos que Jesus não apenas pregava o evangelho, porque pregar o evangelho nada mais é do que mencionar, do que nós falarmos do que Jesus fez, que é a boa nova. É aquela carta que nós fazíamos como eram mais novos para entregar aquelas pessoas que a gente amava, que a gente gostava, que tinha uma intimidade. E Jesus continuava falando nessa boa nova. Porque pregando o evangelho, ele pregava o quê? O reino de Deus, o que era bom para todos. Mas ele, além dele pregar, ele curava as enfermidades. Neste versículo, vemos Jesus não apenas ele pregava o evangelho, mas também curava as enfermidades. Ele demonstrava o grande poder que trazia do alto, que era para a cura física, as pessoas, aonde elas se davam o perdão dos pecados e logo a libertação da sua culpa. Ele perdoava todos os pecados e curava todas as minhas doenças. Olha o que o salmista nos diz. Ele nos afirma isso, que ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Jeremias, ele clamava algo grandioso, ele falava: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és meu louvor. Porque ele acreditava. E ele coloca essa mensagem para nós de afirmação. Ele fala para Deus: cura-me, Senhor. Quantas pessoas hoje têm dificuldade de dizer para Deus para curar? Só que com convicção que ele fala que cura-me, Senhor, e sararei. E às vezes a gente fala para Deus curar, mas não tem convicção que ele vai sarar. Salva-me e serei salvo. É nas dificuldades, nas tribulações que Jeremias clamava para Deus com convicção. Porque ele falava: porque tu és o meu louvor. E quando acreditamos que Deus é o nosso louvor, os milagres, ele atravessa fronteiras. Porque Jesus, ele veio para curar, ele veio para restaurar, ele veio para dar um renovo em nossa vida. Jeremias continua lá no capítulo 30 falando assim: mas eu vou restaurar a saúde e curar as suas feridas. Olha só Deus falando conosco nessa tarde e declarando o seu grande amor. Ele não só vai curar, mas ele vai restaurar e vai fazer com que nós sejamos curados das nossas feridas. Vou curar meu povo e deixá-los desfrutar de paz e segurança abundante. Além de curar, ele vai nos fazer caminhar em pastos verdejantes com a paz e segurança. É onde nós vamos deitar, aonde nós vamos ser restaurados pelo poder adorador de Deus. Porque Deus é o Deus da cura. Não é o Deus de milagres. É o Deus de promessa. É o Deus de restauração. E o ministério de Jesus era isso: de libertação, de cura, de restauração. Aonde ele passava, as multidões seguiam. O evangelista Lucas, ele diz para nós assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres.
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus citou essas palavras do profeta Isaías no momento de sua missão, quando ele sai do deserto, tentado pelo inimigo o tempo todo. Ele descreve já a sua missão, que ele não saiu sozinho, ele saiu com o Espírito Santo de Deus, que estava sobre ele. E, além de estar sobre ele, ele foi ungido para evangelizar, para levar a boa nova aos pobres. Então tinha várias doenças. Ele não ia de qualquer jeito. Ele já tinha sido ungido pelo Espírito Santo. E a palavra continua dizendo que ele veio para trazer libertação aos cativos, restaurar a visão aos cegos e libertar os oprimidos. Ele tem poder para trazer libertação espiritual. Olha só a grandeza de Jesus Cristo para nós nessa tarde. Ele não veio de qualquer jeito. Ele veio para os oprimidos, para aquelas pessoas que estão com depressão, para aquelas pessoas que estão com crise de ansiedade, para aquelas pessoas que já não desacreditadas, pessoas que já não têm mais vontade de viver. E Jesus, ele dá essa mensagem grandiosa, falando porque ele veio. Então ele veio por mim e por você. A cruz só foi para lembrar. A cruz é uma lembrança do seu grande amor por cada um de nós. Aonde jorrou sangue, aonde jorrou água. E se nós colocarmos outras passagens, nós podemos falar do sábado na sinagoga, nós podemos falar do demônio cuja cegueira e surdez era a sua manifestação física subjacente, que está lá em Mateus. Podemos falar dos genezarenos, a filha do Sírio Fenico, o menino que estava endemoniado, a mulher encurvada. Quantas enfermidades Jesus curou? O demoníaco mudo. Então ele veio para isso, ele veio para dar libertação espiritual, libertação e restauração. Ele não veio só para libertar, como veio também para restaurar. Jesus é o único capaz de trazer cura e libertação, não tem outro. Se você está procurando algo em algum lugar, ou tem pensado em algo, para, meu irmão. Porque somente Jesus tem uma libertação verdadeira para você nessa tarde, nessa noite. Seja em relação a enfermidades físicas, doenças emocionais, algo que está te escravizando espiritualmente, algo que vem trazendo você as dificuldades. Ele tem o poder de transformar a vida. Então é hoje que você tem que pedir, não é amanhã. Se colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo e buscarmos o seu poder de cura e libertação, podemos experimentar essa restauração, essa graça que vem de nosso Senhor. A palavra diz assim em Colossenses 1: nos libertou do império das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para o seu reino de amor. Ele tirou você do cativeiro. Ele tirou você de lugares aonde você tem ainda vontade de voltar.
Mas Jesus, ele tirou você. Hoje ele está te mostrando o caminho. Ele tirou você das trevas. Mas ainda, o sinal é tão grande que você ainda quer voltar. É a libertação do velho eu. Abacuque diz assim que o justo viverá por sua fidelidade. Quanta grandeza tem no livro de Abacuque, quanta grandeza de ensinamento. O velho que éramos antes de não ter fé em Cristo tem que ser crucificado junto ao madeiro. Ele tem que ser jogado no pé da cruz e deixar esse velho morrer. Mesmo isso acontece com a nossa identidade. Quando a gente vai fazer uma nova identidade, quando a gente tem aquela identidade velha, o RG, ele já está velho, ele precisa ser renovado, as coisas tudo vão mudando. É uma identidade, uma nova história, um novo caminho, um novo recomeço. E se fixarmos os olhos na cruz, esse é o recomeço. Começa uma vida nova. Oh, por aqui está tudo que eu tive feito até hoje, deu tudo errado. Relacionamento, casamento, um projeto, um trabalho, tudo deu errado. Então por que deu errado? Porque não era para dar certo, então tem que começar de novo. Começa uma nova vida. Ontem mesmo eu estava falando. Para mim recomeçar, eu queria voltar no tempo. Se eu voltasse no tempo, eu faria totalmente diferente. Hoje eu não seria o quem eu era, seria uma pessoa diferente, pelo tanto de conhecimento que Deus me preparou. E é isso que é mudança. A mudança tem que ser assim, olhar para a cruz e ver o sacrifício, o que Jesus passou por mim. Será que valeu a pena? É isso que é mudança. O nosso velho, ele tem que ficar crucificado junto ao madeiro. Nós temos que viver uma vida nova, um novo recomeço. Mas para ter um novo recomeço, nós precisamos buscar, ler, interagir, aprofundar na leitura, para poder entender o que aconteceu lá na saída do livro de Êxodo e o recomeço, que é Gênesis. Quando a gente começa a entender o começo, a saída, nós vamos entender as leis. E quando a gente entrar nas leis, a gente começa a ter uma vida nova. Porque as leis e decretos faz com que a gente anda no caminho. E não tem caminho torto. Gálatas 6,14 diz assim: o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pronto, acabou. É recomeço. Nós não podemos morrer pela lei, como diz Romanos. A lei só foi dada àquelas pessoas que entendiam, que eram os escribas, os fariseus, mas eles vivenciavam a lei, mas não vivia o mandamento. É isso que nós temos que fazer. E hoje a cura é restauração e libertação. Se nós aprofundarmos no madeiro, quantas graças aconteceu, quantas coisas aconteceu. Hoje você está sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Que Deus possa hoje tocar no seu coração, lavar sua alma, lavar sua vida, e você voltar a ser uma pessoa diferente, ou pensamentos diferentes. Pensamentos não é de grandeza, mas sim pensamentos de mudança de vida.
E quando você começa a mudar, você começa a ver, começa a abrir seus olhos espirituais para algo que você está fazendo. Peraí, eu estava errada, eu estava andando no caminho errado, mas agora eu quero andar no caminho certo. Não tem como um cego guiar outro cego. Bartimeu gritava o tempo todo na beira do caminho, porque ele ouviu falar de Jesus. Então ele ouviu falar, ele era cego, não era mudo. Ele ouviu falar. E quando ele começou a ouvir a falar, algo crescia no seu coração, algo novo, e ele falava: pera, eu quero mudança, eu quero algo novo. E ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E hoje você pode gritar isso nessa noite. Começa a gritar para Jesus voltar, mudar a sua vida. Porque Jesus mudou a vida daquele cego. Quando ele joga a sua túnica, tudo muda. Então está na hora de você começar a jogar também a sua túnica. Começar a gritar, expressar o nome do Senhor Jesus. Que nessa noite você possa ficar firme na fé e na libertação. Porque Jesus trará algo novo. Te dará uma nova saída, um novo recomeço. Mas para isso, você tem que dar o primeiro passo. É começar a olhar para dentro de você, olhar para dentro do seu coração e começar a ver as coisas que você já fez e começar a mudar. Se você não fazer isso, a mudança não vai acontecer. Você vai ser sempre aquela pessoa da esquerda. Sabe por quê? O inimigo não quer ver você prosperar, o inimigo não quer ver você crescer, o inimigo não quer, ele coloca barreiras na sua vida o tempo todo, através você não consegue, você não tem jeito, você não faz, você não isso, você não aquilo, e aí o mundo começa a te colocar barreiras e você fica amaranhado. Lembra, hoje Jesus está na sua barca, hoje Jesus entra na sua barca para poder levar você a águas mais profundas, tirar você do enrosco, tirar você das águas sujas, tirar você das pedreiras e começar a ir para águas mais profundas. Como? Buscando entendimento, buscando estudo, saindo da mesmice, e aí você vai começar a ter mudança, porque a mudança só vai vir quando você realmente quiser mudar. Se você não quiser mudar, não haverá mudança. Vamos orar, porque Deus, Ele quer tocar no seu coração. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, que essa palavra possa entrar no seu coração, entrar no nosso coração, para que nós possamos ter mudança, para que nós possamos enterrar, Senhor Jesus, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que não nos pertence, enterrar todas as frustrações, os desejos, enterrar a ansiedade, enterrar as crises de euforias, enterrar todas as circunstâncias que fizeram eu andar para trás, mas que agora eu possa ter um renovo. Eu quero ser banhado com o sangue do Cordeiro, eu quero ser lavado com a água viva, eu quero ser purificado, eu quero ser libertado pelo poder da oração, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna, somente o Senhor tem o caminho, a verdade e a vida. Senhor, tira, Senhor Jesus, esse medo que traz no meu coração de não conseguir, de não restaurar a minha vida. Tira, Senhor Jesus, esse medo de frustração. Senhor, tira algo que impede que eu não consiga caminhar. Vai tirando, Senhor Jesus, os obstáculos, as barreiras. Vai tirando aqueles amaranhados da minha vida, aonde eu tive tempo, mas perdi tempo. Vai tirando, Senhor Jesus, porque hoje eu quero que o Senhor tira esse medo que traz no meu coração de palavras contras, palavras que fizeram me ferir, palavras que me deixaram eu
desse jeito. Eu quero que o Senhor vai tirando, Senhor Jesus, para me ser liberto, para a glória e honra do seu santo nome. Porque eu sei, Pai, que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu sei que o Senhor já fez muitos milagres, prodígios e sinais. Eu sei que o Senhor já libertou muitos cativos. Eu sei que o Senhor já fez, Pai, o mar se abrir. Eu sei que o Senhor já fez, Pai, a água sair da rocha, mas hoje, Pai, eu preciso desse alimento. Eu preciso desse alimento verdadeiro que é a Eucaristia. Eu preciso desse alimento que me fortalece. Eu preciso ser tomado, restaurado pelo poder do Teu santo nome, pois nessa noite eu quero ser libertado desse pecado. Eu quero ser restaurado. Eu quero vivenciar um mundo novo, uma vida nova. Por isso, Senhor Jesus, me veste com vestes novas. Eu preciso e necessito. Eu quero, Pai, estar nas Tuas mãos. Eu quero que os meus projetos estejam findados na cruz. Eu preciso, eu necessito dessa vontade para que eu possa ser um homem novo, uma mulher nova, restaurada no Teu poder, para que nós possamos dar fruto. Então me enxerta, Pai, nessa videira verdadeira. Eu não quero mais ser ramo, eu quero ser fruto. Eu quero dar, eu não quero enterrar mais meus talentos. Eu quero que os meus talentos multipliquem, Senhor Jesus. Mas para isso eu preciso do Senhor. Tudo isso, Pai, eu quero orar assim. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, porque é Teu, Pai, o reino e a glória para todo sempre. Amém. Quando éreis escravo do pecado, estava livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Por o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzi frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus, Ele nos envia as ovelhas perdidas. Se hoje a palavra tocou no seu coração, compartilha, manda por irmão, mostra para ele que Jesus é multiplicador e não divisor. Tudo isso entregamos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite na presença do Espírito Santo de Deus.